A palavra de hoje, ela está lá em Números 23. Números 23. Versículos 19 e 20. Vocês leem comigo? Sim? No 3, hein? 1, 2, 3. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? 20. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Amém? Senhor, Pai amado, eu te peço que a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra prevaleça essa noite. E que seja dito exatamente o que o Senhor quer falar para a Tua igreja essa noite. Meus queridos, eu gosto de trazer contexto, certo? Vamos para o contexto. Essa fala é uma fala de um cara chamado Balaão, certo? Vamos lá. O povo lá de Israel saiu do Egito, estão atravessando o deserto em direção a Canaã, a terra prometida. Até aqui tudo bem? Ok. No caminho, eles passam por vários territórios. E aí, em alguns desses territórios, eles dizem assim, ó, deixa a gente atravessar por aí, a gente promete que não mexe em nada de vocês. Mas aí o rei geralmente não deixa eles atravessarem. Aí ele, tá bom, já que não deixou, a gente atravessa com a bênção de Deus. E aí eles atravessam. E atravessam vários territórios dessa forma. Quando eles chegam perto do território de Moabe, o rei Balaque, já conhecendo a fama do povo de Israel, fica com medo. E pensa o quê? Vão destruir a nossa cidade. E lá existia um cara chamado Balaão, que escutava a voz de Deus. Fala para mim, ele escutava a voz de Deus. E aí o rei Balaque chama Balaão e diz assim, ó, tá vindo esse povo aqui, tá vindo esse pessoal, e eu tô te pedindo para você amaldiçoar esse pessoal, porque eu sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Lê do engano, porque o poder de abençoar e amaldiçoar não era de Balaão, era do Senhor. Mas na cabeça do rei Balaque, ele pensava o quê? Se o Balaão abençoar, então a gente vai prevalecer. A gente vai vencer os israelitas. Aí ele chama o Balaão. Só que Balaão escuta a voz de Deus. E Deus diz para ele o quê? Esse povo eu abençoei. Eu abençoei esse povo. Então você não tem como amaldiçoá-los. Não satisfeito, o rei Balaque chama Balaão de novo e pede para ele, cara, por favor, né? Por favor. Eu preciso que você me abençoe para que eu possa sobreviver a esse povo que está chegando. E aí, lá em Números 23, nos versículos 1 e 2, vai dizer assim, ó. Balaão disse a Balaque, construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então, eles levantaram 7 altares. Em cada altar ofereceram um novilho e um carneiro. Ou seja, 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros. Ok? E aí, Balaão vai lá conversar com Deus de novo. E Deus diz o quê? Meu filho, por que tu está me perguntando isso de novo? Eu já te falei que esse povo é abençoado. Aí o rei Balaque, não satisfeito. Peraí, vamos no outro território? Vamos no outro lugar aqui? A gente levanta novos altares, a gente faz novas ofertas. Quem sabe assim você consegue amaldiçoar esse povo. Gente, ao todo, isso foi feito 3 vezes. Foram levantados ao todo 21 altares. Em cada um desses altares foi sacrificado um novilho e um carneiro. 21 novilhos ao todo, 21 carneiros ao todo. O que isso quer dizer pra gente? Por mais que ele tenha sacrificado 21 novilhos, 21 carneiros em 21 altares diferentes, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. E o que isso tem a ver com a oferta?
Isso tem a ver com a oferta de muitas formas. Senhor, me ajuda a conseguir falar isso rápido. Olha só. Isso é para alguém que está aqui, tá? A sua oferta não é para fazer Deus se dobrar à tua vontade. Deixa eu te falar. Quem disse, tudo lhe darei se prostrado me adorares, não foi Deus. Foi Satanás, enquanto tentava Jesus no deserto. Se o que você tem pedido ao Senhor não o agrada, se o que você tem pedido ao Senhor não é da vontade dele, não adianta levantar 21 altares, sacrificar 21 novilhos, sacrificar 21 carneiros, ele não vai abençoar. A palavra dele não muda. Se não é da vontade dele, ele não vai fazer. E Anne, mas não é da vontade de... O que é que você vem pedindo para o Senhor? E que ele, por 3 vezes, por 4 vezes, por 5 vezes, precisa te dizer não. Não é a minha vontade para a tua vida. E aí, meus queridos, se não é a vontade dele para a tua vida, ele não vai fazer. Ele não vai fazer, por mais que você queira, por mais que você oferte, por mais que você se sacrifique. A oferta não é para fazer Deus se dobrar à sua vontade. A oferta é para que você se dobre à vontade dele. A oferta não é sobre o que Deus pode ou não fazer por você. A oferta é sobre a sua fé. A oferta é para colocar Deus como prioridade. A oferta é para você dizer para Deus, quem me sustenta é o Senhor, não são os homens. A tua oferta é para dizer, Senhor, o Senhor está na frente. O Senhor é a minha prioridade. É muito fácil dizer com os lábios e não fazer com as ações. A oferta é para isso, é para colocar Deus no lugar dele. É para colocar Deus no centro. E à medida que você entrega a sua oferta, você fortalece a sua fé. E à medida que você fortalece a sua fé, é a sua fé que vai levar você às grandes conquistas. Desde que sejam conquistas que estão alinhadas com o propósito de Deus para a tua vida. E aí, outra coisa que o Senhor falou comigo, e essa parte ele falou comigo pouco antes de eu vir para a igreja, então eu tenho mais certeza ainda que é para alguém que está aqui. Ouvir a voz de Deus é diferente de obedecer a voz de Deus. Vamos lá. Balaão ouviu a voz de Deus pelo menos 5 vezes, tá? Além dessas 3, que foi logo depois das ofertas. Teve a primeira vez, antes de todas essas ofertas. Teve uma 5ª vez, depois de todas essas ofertas. E ainda teve um anjo. Deus mandou um anjo para falar com ele também. Então, 5 vezes Deus falou com Balaão. Dizendo o quê? A mesma coisa. Você não tem como amaldiçoar um povo que eu já abençoei. Balaão conhecia Deus. Deus falava com Balaão. Deus falava com Balaão. E sabe o que Balaão fez? Ok, escuta isso, porque isso é para alguém que está aqui. Balaão pensou o seguinte: já que Deus abençoa esse povo, eu vou criar uma estratégia para que esse povo perca a bênção. Sabe o que Balaão faz? Balaão chama algumas mulheres moabitas e cria com elas uma estratégia. Essas moabitas vão seduzir homens de Israel e vão fazer esses homens adorarem outros deuses. Isso, inclusive, levanta a ira do Senhor sobre Israel. Mas, ao mesmo tempo em que algumas pessoas se corrompem, outras pessoas se posicionam. E as pessoas que se posicionam encerram a ira de Deus sobre o povo de Israel. O que eu quero te dizer? Balaão ouviu a voz de Deus 5 vezes. 5 vezes. Mas ele criou uma estratégia que corrompia o povo de Deus. E aí, meus queridos, isso é para alguém que está aqui. Quem é Balaão na tua história? Alguém que falando de Deus, te desvia do foco. Alguém que mesmo falando de Deus te faz adorar outras pessoas. Alguém que mesmo falando de Deus te desvia para que você levante outros altares na tua casa e na tua vida.
Existe algum ídolo na tua vida hoje que não é o Senhor? Existe alguém que você hoje idolatra? Existe uma empresa que você hoje idolatra? Existe hoje, sei lá, um influenciador que você hoje idolatra? Pois esse, meu amigo, é o teu Balaão. E talvez ele fale de Deus. Talvez ele fale de Deus. Muito cuidado com os Balaões que percorrem o nosso caminho. Porque mesmo conhecendo o Senhor, Balaão criou uma estratégia que desviou as pessoas do caminho dele. E quem se desviou pelas Moabitas foi morto. Porque o caminho do pecado, meus queridos, é a morte. O caminho do pecado é a morte. E aí, meus queridos, tem muito profeta lá fora que mesmo ouvindo a voz de Deus, está te levando ao caminho da morte. Muito cuidado com o que você escuta lá fora. Não estou dizendo todos os lugares, tá, gente? Coloca o filtro nas minhas palavras, por favor. O que mais que Deus falou comigo com essa palavra? Diante de tudo isso, ainda assim, o final foi feliz para alguém. O final foi feliz para os israelitas. Especialmente os que se mantiveram firmes. E aí eu vou ler de novo para você a palavra, que é a palavra de hoje, né? Mas eu vou seguir mais um pouquinho, alguns versículos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Meu querido, se foi Deus quem te prometeu, ele não se atrasa. Ele vai cumprir no tempo certo e na hora certa. Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar e ele abençoou. E não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, meu amigo, nenhuma desgraça se vê sobre a sua casa. Nenhum sofrimento em Israel, nenhum sofrimento se vê sobre você. O Senhor, o seu Deus, está com você. O brado de aclamação dele está no meio de você. Deus o está trazendo do Egito, da terra, do ambiente, do espaço, da situação que te acorrentava, que te aprisionava. Deus está te tirando daquilo que te aprisionava. E Ele tem a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Deus, nem encantamento que possa contra você e contra a sua casa. Agora se dirá de você e da sua casa: vejam o que Deus tem feito. É isso que vão dizer para você, é isso que vão dizer para a tua casa, se você se mantiver fiel e se você se mantiver longe de altares que não edificam ao Senhor. Vejam o que Deus tem feito na vida dele, vejam o que Deus tem feito na vida dela. Amém? Então eu quero te convidar hoje a fazer uma oferta, não pelo que Deus pode fazer pela tua vida, mas a fazer uma oferta reconhecendo Ele como quem está acima de tudo e de todos. E abrindo mão de qualquer altar que não pertence a Ele. Abrindo mão de qualquer desejo que não pertence a Ele. E abrindo mão de qualquer ídolo que também desvie o teu olhar dele. Amém?